Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Ricardo Patá, presidente da UGT, que é a União Geral dos Trabalhadores. É a segunda central sindical do país. É a segunda maior delas. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Curi. É um prazer em estar com você e com todos aqueles que estão nos vendo do outro lado da tela. E realmente nos orgulha muito nesse programa falar um pouco de trabalho e da nossa central sindical, que é uma central que eu costumo dizer que representamos os miseráveis do Vitor Hugo, a base da pirâmide. Comerciários, motoboys, padeiros, limpadores de rua, muitas categorias, todas elas que até pouco tempo atrás não tinham voz. Agora tem a voz da UGT, a segunda maior central do nosso país. Patá, usando a tua experiência, teu conhecimento acumulado, vocês conseguiram grandes conquistas recentes em relação à postergação de impostos para alguns segmentos, setores econômicos. Como é que você está vendo, por exemplo, a briga para a derrubada do veto do presidente da República, que no dia 6 de janeiro resolveu vetar a possibilidade de micro e pequenas empresas e MEI de terem um parcelamento tributário em condições especiais? Esse é mais um absurdo dos vários que o presidente Bolsonaro tem cometido. A microempresa tem um significado fundamental num país continental como o nosso, porque é ela que gera emprego. Nós temos grandes empresas, eu também sou presidente dos sindicatos comerciais de São Paulo, nós temos muitas empresas multinacionais, principalmente na área de supermercados. São grandes e tem no Brasil todo. Mas a somatória de emprego dessas grandes empresas não é nem 30% do que representa os empregos da micro e pequena empresa. É verdade. E eu costumo dizer, principalmente na área do comércio, você entra numa loja pequena, você não sabe quem é o dono da loja e quem é o funcionário. É uma simbiose, uma sinergia enorme. E nós temos que lutar muito para que essas microempresas tenham acesso a possibilidades de estarem abertas. Sim. Num momento pandêmico e com uma crise econômica sem tamanho, com milhões de pessoas desempregadas, nós precisamos fazer o máximo possível para permitir que essas empresas continuem de pé. Você comentou, e com certeza absoluta fizemos um trabalho, talvez a UGT foi a central que mais trabalhou e lutou para que houvesse a desoneração da folha postergada. Sim. Porque no momento que nós estamos comentando, com tantos desempregos, 17 setores econômicos que empregam milhões de pessoas, com certeza absoluta, se não houvesse a postergação, milhares de pessoas iam para a rua no começo desse ano. Sim. Na mesma linha, eu acho que esse diálogo entre empresários e trabalhadores tem que cada vez mais ser fortalecido para que nós possamos construir junto um país de inclusão, um país de crescimento econômico e um país que efetivamente seja cidadão. Isso é indispensável. Qualquer país civilizado tem isso, o Brasil, tomara que consiga trilhar nesse caminho. Quando se fala de Brasil, quando se fala dos grandes desafios, este ano nós temos desafios novos, por exemplo, um quadro eleitoral que aí está. Como é que você vê crescimento da economia, haverá ou não? Como é que a eleição influi nesse quadro, não influi? Qual a sua avaliação? Bom, antes eu queria até comentar que no ano 2020, o movimento sindical, todas as centrais, a UGT em especial, nós lutamos muito para ampliar o valor do auxílio emergencial para R$600. Você com certeza deve recordar que o governo tinha proposto R$150. Verdade. Se não fosse esse auxílio emergencial em 2020, o Brasil cairia 9,5% do PIB. Caiu 4,3% graças a essa iniciativa que tem um olhar social. É só explicar que esse dinheiro foi para o consumo, este consumo ocorreu no comércio local e isto trouxe a possibilidade de manutenção de emprego nos casos de manutenção e a manutenção do mercado interno, que é micro e pequeno.
Então, vocês estão de parabéns por esse trabalho nesse sentido. E então, os economistas de plantão, no início daquele ano, estavam projetando um decréscimo de 9%. Então, essa foi uma das questões importantes que nós conquistamos e diminuímos o impacto e diminuímos a queda do PIB do nosso país. Esse ano, as previsões da área financeira de grandes bancos é que, se houver crescimento, será de 0,5%. Tem alguns bancos importantes que acham que o Brasil, na realidade, vai decrescer 0,5%. Então, nós estamos vendo uma situação muito próxima de uma estagnação, o que é ruim. Péssimo. Porque, na realidade, em situações como essa, que você colocou logo no começo do programa, já me questionou, que nós até falamos a favor das micro e pequenas empresas, são questões como essas que dão a possibilidade de nós mudarmos o rumo do nosso país. Mas, infelizmente, parece que as questões econômicas e as questões sociais não são vistas da mesma forma. Há um exemplo que eu sempre busco nele, uma compreensão de mudanças que nós poderíamos sinalizar como importante. O presidente Roosevelt, nos Estados Unidos, o único presidente eleito 4 vezes. É verdade. Nas crises mais graves daquele país. E em uma das crises ele utilizou o New Deal como uma possibilidade efetiva de sair da situação grave que aquele país vivia naquele momento. E conseguiu. E esse New Deal nada mais, nada menos é um olhar social. É focar, valorizar, injetar recursos onde é necessário, para não deixar o povo passar fome, iniciar um processo efetivo de que empresas, principalmente a micro e pequena, sobrevivam. A somatória disso, com certeza, traria, se fosse utilizado, outras possibilidades no nosso país, que é continental, muitas situações graves ocorrendo. Você passa, e todos aqueles que estão nos vendo agora com carro, em qualquer sinal ou qualquer esquina tem uma pessoa com uma placa. Estou com fome, me ajuda. É impressionante, isso dói no coração. Você passa aqui na cidade de São Paulo, em vários locais, as pessoas em situação de rua estão cada vez mais em várias ruas. Eu vi uma reportagem recentemente que uma senhora de classe média, bem afeiçoada, tinha um bom emprego, perdeu o emprego, morava num local alugado, foi despejada. Simplesmente ela está na rua. Não é esse Brasil que nós queremos. Quando se fala disso, passamos indiscutivelmente pela questão tributária. Falamos sobre o equilíbrio ou não das contas públicas. Qual a sua visão da reforma tributária que estamos discutindo no presente momento? Olha, a reforma tributária é um tabu, porque tem acho que 2 décadas que se discute, que esse debate não chega a nenhum denominador comum. Sempre há um interesse daqui, um interesse dali, e o interesse do povo, o interesse da sociedade parece que é esquecido. Essa questão que nós falamos há pouco, da desoneração da folha, ela só foi necessária porque não teve uma reforma tributária. Porque não é também correto, a cada momento, nós fazemos pontualmente mudanças como fizemos naquele momento, foi importante. Uma reforma tributária, ela se faz necessária num país como o nosso continental para que se resolva uma série de injustiças. Eu sou defensor, eu falo mais agora no meu nome pessoal e não nem da entidade, porque é um debate que tem que ser ampliado. Mas eu sou muito simpático à proposta do professor Marco Sintra. Eu acho que é uma possibilidade do imposto único, todo mundo pagaria e pagaria de forma adequada, porque hoje nós temos uma evasão fiscal extraordinária. E muitas das vezes quem paga mais é o próprio trabalhador, porque ele não consegue sair dos tributos, principalmente quando ele trabalha formalizado. Então ele paga o imposto de renda, que é altíssimo, que é uma das questões que nós poderíamos juntos também iniciar um processo de trazer justiça, que não, há muito tempo que esses valores não são trazidos para a realidade de hoje. Então é descontar um absurdo das costas do trabalhador. Então reforma tributária é necessária e eu sou fã da proposta de Marco Sintra, imposto único. Não podemos deixar de perguntar o tema que está sendo anunciado, começando o debate sobre a reforma trabalhista. Qual a sua avaliação e sua análise? Esse tema é um tema interessante, porque saiu recentemente que o presidente Lula se reuniu com
o governo espanhol e lá detectaram, que a reforma foi lá em 2012, que não gerou emprego naquele país e trouxe uma série de possibilidades muito ruins. Bastou falar isso, a grande imprensa e principalmente os candidatos de direita extremada começaram a falar que o Lula, se eleito, ele revogaria a reforma de 2017 e voltaria o imposto sindical. Eu quero dizer aqui que jamais vai ocorrer isso. Nós, do movimento sindical, não queremos mais a contribuição sindical. Queremos, sim, que as assembleias dos trabalhadores, elas que já podem diminuir salário, mudar função, escolher jornadas, que a própria assembleia possa definir se os trabalhadores querem e de que forma contribuir com o sindicato. Porque hoje a lei proíbe, não se pode fazer isso. Então, eu participei numa reunião, outra, com o presidente Lula e os presidentes das centrais, com o governo espanhol. E lá foi dito que uma das questões mais graves foi o achatamento dos salários. Como aqui no Brasil ocorreu, houve esse ano uma ampliação da mão de obra, só que a massa salarial diminuiu. Ou seja, está se pagando muito pouco. A política do salário mínimo que existia nos governos anteriores foi exterminada. Nós temos uma das divisões salariais mais graves do mundo aqui no nosso país. E tanto o salário mínimo, piso regional, quanto os pisos das categorias são instrumentos de melhoria da distribuição de renda. Então, sou favorável que haja um diálogo e principalmente com a área empresarial. Nenhuma mudança vai ocorrer da reforma de 2017 sem que haja o diálogo entre empresários e trabalhadores que possam trazer alguns pontos que devem ser atualizados, mas revogar jamais e imposto sindical nunca mais. Na sua avaliação, e estamos chegando ao final do nosso tempo, nós temos problemas que nos afetam mutuamente. O enquadramento do Simples, o aumento da tabela de imposto de renda que há anos não ocorre, enfim, tudo está estagnado. No entanto, na hora de aumentar a contribuição do Simples, o governo já implementou automaticamente. Qual a tua visão num minuto que nós temos de tempo? Não, eu acho que o governo está desfocando dos temas mais relevantes. Micro e pequena empresa, emprego, inclusão social, buscar justiça com um tributo, buscar justiça com uma tabela de imposto de renda que seja adequada, eu acho que são necessários para que nós possamos ter um Brasil cidadão. Estamos juntos com a micro e pequena empresa. Ricardo Patá, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar êxito na sua jornada e num ano que será desafiador para todos nós e será, no mínimo, um ano extremamente empolgante de novos desafios. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!